Eu acordo e por um segundo ainda sinto aquele cheiro dele no travesseiro. Mas ele não está aqui. Nunca mais vai estar. O quarto parece maior agora, mas também mais vazio. A chuva bate na janela como se estivesse tentando me dizer algo que eu ainda não consigo entender. Meu peito dói. Não é uma dor física. É como se alguém tivesse fechado a porta por dentro e tirado a chave. Tento respirar fundo, mas o ar não entra direito. É estranho sentir falta de quem te fazia duvidar de si mesma. Eu repasso mentalmente as palavras da última conversa. Você sempre exagera. Por que eu nunca sei o que dizer nesses momentos? Por que sempre fico quieta? Antes eu tinha amigos com quem falava todo dia. Agora, meu celular vibra cada vez menos. As notificações ficaram assustadoras. Parecem julgar minha ausência silenciosa. Eu olhava para as mensagens e via apenas perguntas que exigiam respostas que eu não sabia dar. Tá tudo bem? Como responder isso quando nem eu mesma sei a resposta? Fecho os olhos e vejo flashes do começo. Risos, abraços apertados, promessas murmuradas em voz baixa. Eu queria tanto acreditar nelas. E ainda quero. Mas hoje, ao invés de carinho, só sinto um cansaço pesado. Como se eu estivesse andando com uma mochila cheia de pedras e ninguém pudesse ver o quanto dói. Acordei no meio da noite com um aperto no peito. Ele havia me mandado uma mensagem horas antes. Você tá tão dramática ultimamente. Foi só uma frase, mas doeu como se ele tivesse me arrancado um pedaço. Eu fiquei revirando as palavras na cabeça, tentando entender o que eu fiz de errado. Será que exagerei mesmo? Será que eu sempre estrago tudo? Tentei dormir de novo, mas não consegui. Meu coração batia rápido demais. Eu queria gritar, mas não tinha voz. Tudo dentro de mim parecia pesado, como se eu estivesse carregando uma culpa que nem era minha. Eu me via no espelho e não reconhecia. Onde foi parar a Ana que sorria sem medo? Aqui escrevia cartas, que adorava andar de bicicleta na chuva. Eu comecei a notar um padrão. Ele nunca dizia que eu era inútil, mas me tratava assim. Um elogio sempre vinha com uma crítica disfarçada. Um abraço, seguido de um comentário que deixava uma cicatriz invisível. E eu engolia. Justificava. Dizia que era amor, que ele só não sabia demonstrar. Mas por que então eu me sentia cada vez menor? Era como se eu estivesse perdendo minha própria voz. E pior, aceitando isso como normal. Até que um dia, olhando para meu celular cheio de mensagens não respondidas, eu pensei: será que alguém ainda lembraria de quem eu sou? Foi numa sexta-feira à noite, durante um jantar com amigos dele, que tudo começou a desmoronar. Eu estava tentando ser simpática, sorrindo nas horas certas, fazendo o possível para não errar. Até que ele fez uma piada sobre mim. Disse na frente de todos que eu nunca sabia escolher as roupas certas. Alguns riram. Outros ficaram em silêncio. Meu rosto queimou. Eu queria sumir. Tentei disfarçar. Ri também. Mas por dentro eu tremia. Era como se cada palavra tivesse atravessado minha pele e começado a rasgar algo lá dentro. Eu olhava para os olhos dele e não via carinho. Via controle. Vi diversão com meu desconforto. E percebi, ali, que aquilo não era amor. Era dominação mascarada de intimidade. Naquela noite, deitei sem dizer boa noite. Fiquei olhando o teto até o amanhecer. Revivi cada crítica, cada olhar frio, cada vez que ele me fez sentir errada. E então, pela primeira vez, uma pergunta surgiu sem julgamento. E se eu não merecer isso? Senti náusea. Não por ter ouvido aquela piada, mas por ter aguentado tanto tempo sem questionar. No dia seguinte, peguei um antigo diário e escrevi: eu estou perdendo quem eu sou. Foi a primeira vez que falei isso em voz alta, mesmo que só para mim. E doeu. Mas também foi alívio. Como se, enfim, eu tivesse reconhecido a mim mesma. Foi naquela manhã, depois de escrever no diário, que eu liguei para a Clara. Fazia meses que eu não falava com ela. Minha voz tremia, mas eu consegui dizer: preciso de você. Eu nunca imaginei que 3 palavras pudessem pesar tanto, nem que aliviassem tanto também. No dia seguinte, nos encontramos num café perto da minha casa. Ela me abraçou antes mesmo de eu sentar. E ali, sem pressão, sem julgamento, eu comecei a falar. Contei tudo. As críticas, o controle, a forma como eu me perdi nele. Enquanto eu falava, via os olhos dela se encherem de tristeza e raiva. E foi nesse olhar que entendi. Eu não estava exagerando. Eu estava sofrendo. Decidi procurar uma terapeuta. Na primeira sessão, chorei sem conseguir parar. Foi como se um dique dentro de mim tivesse cedido.
A terapeuta não me deu respostas prontas, mas me fez perguntas que eu nunca tinha ousado fazer a mim mesma. O que você sente quando ele fala assim com você? Desde quando você deixou de confiar no seu próprio julgamento? Cada pergunta era como um espelho. E eu, pela primeira vez, não desviei o olhar. Eu ainda não sabia como sair daquilo. Mas por dentro, algo começou a mudar. Uma pequena chama de coragem. Era frágil, quase invisível. Mas estava lá. Hoje acordei sem aquela dor no peito. Fiz um café, sentei perto da janela e ouvi o som dos pássaros sem querer apressar nada. Me peguei sorrindo sozinha. Não por obrigação, mas porque estava bem. Parece estranho dizer isso depois de tanto tempo me sentindo perdida. Eu estou bem. Voltei a desenhar. Não como antes, mas de forma nova, mais lenta, mais verdadeira. As cores que uso agora são mais vivas, como se minha alma estivesse reaprendendo a ver o mundo. Eu ainda tenho dias difíceis, é claro. Mas agora, quando a tristeza vem, ela não fica sozinha. Eu a abraço. Eu pergunto: o que você precisa? Fechei meu diário ontem. Escrevi na última página: amor não machuca assim. Amor te vê, não te apaga. Guardei-o com cuidado, como quem encerra uma fase importante, e respira fundo para a próxima. E então olhei para mim no espelho. Não com perfeição, mas com carinho, com respeito, com orgulho. Se você está aí, sofrendo em silêncio, preso, num amor que te diminui, saiba que você pode se encontrar de novo. Você merece um amor que te faça sentir inteiro. E enquanto isso não chega, lembre-se, você já tem dentro de si a força que precisa. Só precisa escutar. Chegamos ao fim desta história. E eu agradeço por você ter ficado comigo. Se estas palavras encontraram um lugar aí dentro, talvez você também encontre algo especial em outras narrativas que compartilhamos aqui no O Eco da Sua Força. Fica o convite para continuar essa caminhada conosco, explorando os próximos vídeos. E para que possamos seguir juntos, convido você a se inscrever no canal.